Essa mensagem de hoje eu pedi ao Senhor, pensando no que nós vamos estudar na lição de hoje também, da classe dos adultos. As novas revistas já chegaram, tá? Estão ali. E mais tarde a gente vai distribuir, né, para quem quiser. Compramos só dos jovens e dos adultos, tá bom? Quero convidar você a abrir aí sua Bíblia em Neemias capítulo 8, por favor. Você que está em casa também, você pode também nos acompanhar aí com a leitura das Escrituras. Neemias capítulo 8, e vamos ler o verso 10, certo? Neemias 8, verso 10. Deixa eu abrir também aqui minha Bíblia. Neemias fica depois de Esdras, verso 10. A palavra de Deus vai nos dizer assim: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos declarar isso? No 3, tá? 1, 2, 3. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito sejas, ó tu, ó Deus, o eterno, de geração a geração, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Não há outro Deus além de ti. Tu és o único Deus verdadeiro, Senhor. Os outros são falsos, são pseudo-deuses, são deuses falsos. Mas o Senhor Jesus, Tu és o nosso Deus, ó Senhor. Não há outro além de ti. Pedimos humildemente que nos ensine nessa manhã, a partir já deste momento, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, existe um contexto aqui nesse relato, nesse texto que nós lemos de Neemias 8:10. O contexto foi uma alegria, um contexto de alegria, um contexto de prazer da alma, em meio ao arrependimento. Se a gente fosse ler Neemias 8 até o 12, a gente não vai ter tempo para isso. Quando a gente lê, a gente vê isso aí. Você pode até anotar para ler. Então, o contexto é sobre o retorno e a palavra de Deus. O povo, ele retornou do exílio e reconstruiu os muros, como nós aprendemos em Neemias. Neemias e Esdras, eles vieram e também leram a lei de Moisés. E o povo então se arrependeu, o povo chorou porque percebeu os seus erros. Então, existiu esse contexto. Existiu o contexto de uma mudança de foco. Nós, trazendo para os dias de hoje, queridos, às vezes nós precisamos mudar o nosso foco. O povo de Israel mudou de foco, por isso que veio a alegria de Deus, veio a celebração, porque eles estavam voltando do cativeiro, retornando do cativeiro, e os muros de Jerusalém
tinham sido restaurados, não é? Um momento de festa, de alegria, mas eles mudaram de foco. Por quê? Porque Neemias, o que é que ele faz? Ele ordena que o povo pare de chorar, celebre, não é? Celebre, porque escuta isso aqui, a verdadeira alegria de Deus, a verdadeira alegria de Deus em nós, na igreja, ela surge quando a gente se arrepende. Deus, o Senhor, Ele não está muito aí para as performances. Lógico que como um músico, um cantor, um pregador, não é? Ou como qualquer outro que serve em qualquer área ou departamento da igreja, seja na recepção, como um porteiro, como uma porteira, um introdutor, introdutora, no serviço diaconal, na zeladoria, na liderança de um departamento, ou sendo mesmo apenas liderados, nós precisamos agradar a Deus, pelo menos com isso. Se a gente fizer isso, se a gente não conseguir, e a gente precisa dar o nosso melhor em tudo isso, porque eu não subo aqui para dar o meu pior. Meu pior eu dou para mim mesmo, se eu tiver de dar, nem para ninguém. Eu não dou o meu pior para vocês, não dou o meu pior nem para o meu inimigo, porque o Senhor Jesus disse que eu devo orar pelos que me perseguem, não é? Amar o meu inimigo. Então, principalmente para Deus. Então, eu preciso ter essa consciência de dar o meu melhor para o Senhor, pelo menos tentar. Não, o que eu estou fazendo, eu tenho paz com Deus de que é o melhor. Amém. Louvado seja Deus. Buscar os melhores dons, como a palavra de Deus nos diz, nos ensina. Busquem os melhores dons. Ore ao Senhor para que Deus mostre qual o dom que você tem para servi-lo mais. Está me entendendo? Mas a verdadeira alegria de Deus não é o trabalho que a gente faz na igreja, mas sim surge quando nos arrependemos e nos voltamos à sua palavra. Isso é que alegra o coração de Deus, porque isso demonstra um coração rendido a Ele. Rendido. A igreja precisa estar com o coração rendido ao Senhor. Se arrepende e volta para o que a palavra ensina, não para o que eu pensava que era, ou ainda penso que é assim. Não, pastor, eu penso que é assim, mas você pensa. O que eu penso ou o que você pensa não importa para Deus, a não ser que o que a gente esteja pensando esteja assim voltado para a palavra, alicerçado na palavra de Deus, seja em relação à vontade do papai, da mamãe, do marido, do filho, da esposa, da filha, do irmão, não importa. É a palavra, é estar firmado na palavra de Deus, né? E não apenas na ausência dos problemas. Então, a verdadeira alegria de Deus surge quando nos arrependemos e voltamos à sua palavra. O povo se arrependeu dos seus erros, reconheceu os seus pecados, e não apenas na ausência de problemas. E o texto que nós lemos aqui destaca que a nossa força, queridos, não está em nós. A verdadeira força cristã não vem de circunstâncias favoráveis, mas vem da alegria de Deus, que surge da obediência à sua palavra. Deus, portanto, Deus se alegra quando nós obedecemos a Ele, quando nós obedecemos a sua palavra. Você está entendendo isso aí? Amém ou não? Olha o que o texto diz, não é?
Disse-lhes mais: ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada. Ou seja, se alegrem, não é? Façam boas ações, que até Neemias pensou até nos que não tinham nada, né? Enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Por quê? Porque este dia é consagrado ao Senhor. Aquele dia estava sendo consagrado ao Senhor, era dia de festa. E nós às vezes queremos consagrar alguns dias aqui ao Senhor, dia de festa. E, meu Deus, são tão poucos que se despertam para isso, né? Às vezes deixam de celebrar o Senhor por causa de uma dor, por causa de uma pastor, eu não vou para a igreja porque eu estou com muita dor. Venha para a igreja, mesmo com muita dor, pastor, mas eu não aguento, a não ser que você não possa levantar da cama. Eu lembro quando eu estava com as crises de rins, que eu não pude vir para a igreja nessa noite. A Sofia veio, eu fiquei em casa. E eu, Senhor, eu queria estar na tua casa, mas eu não aguento de dor. Eu estava deitado na cama e, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Irmãos, eu dormi e quando eu acordei, até hoje, nunca mais eu senti aquela dor. Que olha que está cheio, pelo menos foi o que deu as últimas ultrassons, está cheio de alguns cálculozinhos no lado direito e lado esquerdo. Mas louvado seja Deus que aquela dor nunca mais eu senti. Eu senti outras, tenho sentido no meu tornozelo, como já falei para os irmãos. Mas irmãos, se você pode estar na casa do Senhor, esteja, porque o texto é claro. Ele nos diz, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É a alegria de Deus. Quando nós conseguimos nos alegrar em Deus, lembra? Independente das circunstâncias, se elas são favoráveis ou não, a nossa alegria, queridos, está no Senhor. E a nossa alegria estando no Senhor, nós teremos força, nós seremos fortalecidos, restaurados. Amém? Então, a gente vai ver algumas lições aqui. A primeira delas, dentro desse texto, é sobre a natureza da alegria do Senhor. O que é a natureza da alegria de Deus? Primeiro, a gente aprende que ela não é superficial. Ela não é superficial. A alegria do Senhor não é baseada, como nós já falamos aqui, em emoções passageiras ou circunstâncias externas. Eu só estou alegre, só vou ficar alegre se Deus me der isso, se Deus me der aquilo. Eu preciso de tantas coisas. Eu estou precisando de tantas coisas que Deus ainda não me deu. Mas nem por causa disso, a falta dessas coisas, elas tiram a alegria que eu tenho de servir a Deus, de servir ao Senhor. Até mesmo a falta de saúde, às vezes nos abate, nos entristece, mas não a ponto de eu deixar de continuar reconhecendo que o meu Jesus, Ele é poderoso para apenas com uma palavra mudar essa ou aquela situação nas nossas vidas. Amém? É com apenas uma palavra que isso vai ser mudado na sua vida, na minha vida. Ela vai vir? Não sei. Deus sabe. Deus sabe. Ela vindo ou não vindo, eu me alegro no Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força, é a tua força. Então não dependo para ser feliz, eu não dependo das emoções passageiras, das circunstâncias externas,
mas eu dependo da presença de Deus. Lembra que nós cantamos? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, tua presença é o que me basta. Presença de Deus, irmão. Você está comigo aqui? Aleluia. Segundo, a natureza da alegria de Deus, do Senhor, ela não é superficial, e ela é um fruto do Espírito. Igreja, coloca para a gente aqui, por favor, Gálatas capítulo 5, verso 22. Ela é um fruto do Espírito, irmãos. A alegria, ela é parte do fruto do Espírito Santo, irmãos. Quem é crente não dá para viver em tristeza. Pastor, você está dizendo que crente não fica triste? Fica. Eu fico triste com várias situações. Fico triste quando eu vejo minha esposa não muito bem. Eu fico triste quando eu vejo um irmão não muito bem. Eu fico triste quando o governador não aumenta o salário da gente. Eu fico triste por N motivos, irmãos. Mas isso não sufoca a alegria que vem da parte do fruto do Espírito Santo. Você está muito ligado na mensagem, né? Gálatas 5, 22. Então não depende, olha aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Isso é um estado interior de plenitude. Terceiro, a natureza da alegria do Senhor é um mandamento. É um mandamento. Neemias, ele vai nos dizer: não vos entristeçais. Lá na parte C do versículo, última parte. Não vos entristeçais. Isso é uma ordem de Neemias. A alegria é uma ordem. Ela é uma ordem, não é apenas uma opção que nós temos. Não, irmãos. Deus ordenou para as nossas vidas a alegria como fruto do Espírito Santo. Ele nos ordenou alegria. Isso está baseado na confiança e na fidelidade de Deus. Nós podemos ser alegres, desfrutar da alegria do Espírito Santo, não por causa das circunstâncias. As circunstâncias talvez não vão lá essas coisas muito bem, mas a questão aqui é estarmos alegres porque nós confiamos na fidelidade de Deus. Deus é fiel, nós somos infiéis. Uma segunda lição que a gente aprende é que a alegria como fonte de força. Você sabia disso? Que se nós estamos alegres, mais do que estarmos alegres, é sermos alegres, independente de qualquer coisa. Isso nos traz força, o texto nos diz. Alegria como fonte de força, a ela nos ensina. O que é que ela nos traz? Primeiro, sustento. Quando a alegria do Senhor é a nossa força, ela nos sustenta nas lutas. Deixa a alegria do Senhor te envolver em meio a essa tristeza. Olha, o Senhor Jesus disse que Ele veio para transformar a tristeza em alegria. Então é sustento nas lutas. Quando as nossas forças elas se acabam, então a alegria divina ela vem e nos sustenta. Segundo, transforma. A alegria como fonte de força transforma as nossas emoções. Quantas vezes centenas, milhares, milhões de pessoas, por uma palavra através de uma mensagem, seja na igreja, seja pela internet, uma palavra liberada de Deus transforma as emoções por causa
da alegria que ela traz do Senhor para meu coração e para o teu coração. Dissipa toda angústia, todo medo. Eu assisti uma mensagem a semana passada, que hoje estamos começando mais uma semana. Mandei até para a Lígia. A Sofia assistiu um pedaço comigo, pastor Sumar Coelho, ele pregando para pastores. Irmãos, parece como estava falando diretamente para mim. Ele não estava, mas Deus estava. Essa mensagem, ela alegrou o meu coração, dissipou as tristezas, pensamentos pequenos, pensamentos, sabe, tristezas, como um pastor e tal. Foi maravilhoso. Por quê? Transformou as emoções do meu coração, né? Ela muda o nosso foco da dor. A alegria do Senhor como fonte de força, ela muda o foco que nós estamos no problema, na dor, na situação. Ela muda. Para quê? Muda para a esperança. Em vez de focarmos na dor, focamos na esperança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Terceiro, compartilhamento e generosidade. A verdadeira alegria nos leva a isso, a sermos generosos, a compartilhar com quem não tem, e isso cria um ambiente de comunhão, de gratidão. As pessoas ficam gratas por verem em nós generosidade, compartilhamento, benignidade, bondade, porque vem de Deus através da sua alegria. Amém, queridos? E uma terceira e última lição que a gente aprende é que a alegria do Senhor, ela sendo a nossa força, ela nos traz na prática o poder e a capacidade, nos ensina praticamente como viver isso, como viver essa alegria, alimentando-se em primeiro lugar da palavra. Se alimente da palavra de Deus. Quando foi que você leu a sua Bíblia? Espero que você esteja lendo a Bíblia todos os dias, independente de um programa que nem nós temos. Mas leia as Escrituras, porque quando eu leio as Escrituras eu me alimento do pão da vida. Alimente-se da palavra. Por quê, pastor? Porque a força vem do entendimento da vontade de Deus. Eu só conheço a vontade de Deus se eu me alimento da palavra dele. Amém? Amém ou não? Segundo e por último, ainda tem mais um tópicozinho aqui. Agradeça na adversidade. Agradeça a Deus na adversidade. Reconheça. O que é isso? É reconhecer a bondade de Deus, mesmo quando as coisas vão mal. Isso é difícil. Reconhecer a bondade de Deus. Quando nós oramos e Deus fica em silêncio, parece que Deus não está nem aí para a gente. E é isso que o diabo quer que a gente pense. Não é fácil. Agradecer na adversidade não é fácil. Mas a gente precisa reconhecer que Deus é bom, mesmo quando as coisas vão mal. Por quê? Porque Ele tem o controle de tudo e de todos. Você crê nisso? Eu creio. E por último, priorize a presença de Deus. Busque a alegria no Senhor, não no mundo. As pessoas são alegres
segundo o mundo. A alegria delas é segundo o mundo. Estou falando das pessoas mundanas. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mundanos. Isso não quer dizer que você não vai desfrutar de alguns prazeres bons que o mundo te traz. Desfrutar é uma coisa, mas se arraigar, se apegar às coisas boas até que o mundo oferece, a ponto de esquecer de Deus, aí já é uma outra coisa, aí é um grande problema. Priorize a presença de Deus, porque quando eu faço isso, eu não priorizo. Quando eu deixo de vir para a igreja para atender um desejo do meu coração, uma agenda secular, onde eu poderia abrir mão dela para ficar na igreja, para ir para a igreja, aí eu não priorizo a presença de Deus. Busque a alegria no Senhor, não no mundo. A alegria do crente está em Deus, está no Senhor, está na igreja. É bem verdade que na igreja nós também temos muitas tristezas, mas não é do Senhor. As tristezas que nós temos é por causa dos irmãos. É um às vezes contra o outro, é um falando de um, é outro falando de outro, e por aí vai, que não deveria existir, mas existe, e sempre vai existir. Por quê? Porque tem joio no nosso meio, não tem apenas trigo. Amém? No meio da igreja, não só de Pibipiabas, mas dos batistas brasileiros, dos batistas norte-americanos, espalhados pelo mundo inteiro, em meio aos nossos missionários. Dentro da igreja de Deus na terra existe o trigo e o joio. E o Senhor Jesus diz que quando o Senhor vier, Ele vai separar, mandar os seus anjos, que são os ceifeiros, separar o trigo e separar o joio. O trigo Ele vai colocar no seu celeiro, mas o joio Ele vai colocar aonde? No fogo inextinguível. É isso que acontece. Então, busque a alegria no Senhor e não no mundo. Fica de pé no nome de Jesus. Concluindo, a alegria do Senhor não é a ausência de tristeza. Grave bem isso, guarde isso para você. A alegria do Senhor não é a ausência de tristeza. Você pode até estar triste nessa manhã aqui, por algum motivo, por algum problema, mas mesmo nessa tristeza, se alegre no Senhor. Não permita que essa circunstância, que essa situação entristeça o seu coração. Permita sim que a alegria do Senhor seja maior do que essa tristeza na sua vida, porque a alegria do Senhor não é a ausência de tristeza, mas é a certeza. Diga assim: eu tenho, diga mais forte, eu tenho a certeza da presença de Deus na minha vida. Amém, queridos? Então que nós possamos nos fortalecer nele nessa manhã, confiando que Ele cuida, e cuida mesmo, de cada detalhe. Deus está cuidando de cada detalhe na sua vida, na minha vida, e nos dá forças para recomeçar no nome de Jesus. Oremos. Senhor, a tua alegria é a nossa força, aprendemos isso nessa manhã. Por isso nos ajuda em meio às tristezas, às adversidades, às circunstâncias não tão boas, que elas não venham sufocar a alegria do Senhor nas nossas vidas. Que nós busquemos ao Senhor em todo o tempo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a tua presença é o que nos basta. Abençoa a tua igreja, abençoa os que nos assistem porventura nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pode sentar.